A microcefalia só ganhou destaque em 2015, após o número de casos da doença aumentar de forma assustadora. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, de novembro do ano passado a agosto deste ano, foram notificados 581 casos em São Paulo, diferente de 2014, quando foram registrados 147. Em relação ao Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, há mais de 3.000 casos notificados. Começa agora o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia, uma produção das alunas do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. Parecia que o mundo da dona de casa, Letícia de Lima, de 30 anos, havia desabado com a notícia dada pelo fisioterapeuta. O profissional disse não poder atender o filho, João Francisco, na época com 2 meses, já que se tratava de uma criança especial. Letícia não sabia, mas havia gerado uma criança com microcefalia. O drama vivido pela mãe ganhou a atenção do Brasil no ano passado, após o surto de casos de Zika vírus e da doença, principalmente na região Nordeste. Após a negativa do fisioterapeuta, Letícia foi em busca de respostas. Ela não sabia a deficiência do seu filho, apontada pelo profissional. O especialista em saúde pública, Rodolfo Telaroli, da Universidade Estadual de São Paulo, explica que o cenário vivido no país durante o último ano mudou a forma que a microcefalia era vista. Sempre houve microcefalia no Brasil e no mundo. Na verdade, uma pequena porcentagem dos bebês que são gerados sempre nascem com essa malformação em qualquer lugar do planeta. No Brasil, nunca nós tivemos a prática de realizar estatísticas sobre os nascimentos com microcefalia. Isso dificultou, no momento desse aumento dos casos de microcefalia que o país vem enfrentando desde 2015, a elaboração de estimativas, de estatísticas confiáveis a respeito do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Segundo a pediatra Isis Pesol, que trabalha em um consultório particular e faz parte do Conselho Federal de Medicina, a microcefalia pode ser desenvolvida nos 6 primeiros meses de vida do bebê. Crianças com microcefalia têm a cabeça e o cérebro menores do que de outras da mesma idade. Geralmente a criança microcéfala é uma criança que até o 3º mês tem convulsão. As convulsões não são comuns até o 6º mês de vida. Qualquer convulsão antes do 6º mês de vida vai te reportar uma pesquisa de malformação cerebral, de qualquer causa. No caso do João Francisco, a malformação se deu durante o nascimento. A mãe Letícia teve problemas durante o parto. O primeiro diagnóstico dado pelos médicos não foi a microcefalia, mas uma suspeita de epilepsia. João apresentava convulsões semanalmente, o que levou os médicos a indicar para Letícia um neurologista. Eu fiz o pedido pelo SUS, até hoje o João Francisco pelo SUS nunca foi chamado. O Sistema Único de Saúde, apesar de ser modelo fora do país, tem problemas, como este contado por Letícia. O especialista Telaroli ressalta a importância de um acompanhamento médico no caso de pacientes com microcefalia e uma equipe multidisciplinar. Dá para a gente já antever as dificuldades que os portadores de microcefalia e seus familiares vão enfrentar. O certo é que a doença representa um custo financeiro elevado para o país e um custo humano elevadíssimo para os seus familiares. Sem recursos financeiros, Letícia buscou ajuda na AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Porém, para ela, o tratamento não é completo, já que o tempo oferecido é curto. 6 meses para uma criança especial que precisa de uma reabilitação para o resto da vida é desumano. Deus me perdoe falar, é desumano você ouvir isso, porque não tem cabimento, entendeu? Esse trabalho assim, esse jeito deles. Mas tudo bem, abracei. João começou as terapias. O tratamento de João na ACD acabou no fim do ano passado. Agora, com 2 anos, ele precisa se deslocar todas as semanas até São Bernardo, na região sul da Grande São Paulo, onde é atendido em um hospital público. João mora em Suzano, região leste da Grande São Paulo. Assim como Letícia, a dona de casa Regiane Ramos, de 40 anos, peregrina com o filho Rian Felipe, 6 anos, em busca de tratamento digno e qualificado. Eu descobri a microcefalia do Rian no 7º mês de gestação. Foi através de uma ultrassonografia normal, acompanhamento do desenvolvimento do feto e para confirmar o sexo do bebê. Foi uma surpresa total para mim, porque eu não sabia que existia microcefalia 6 anos atrás. Foi muito difícil para a gente poder lidar com esse diagnóstico. O sentimento foi o mesmo com Letícia. Ela não conhecia a doença nem sabia como lidaria com as dificuldades. Essa foi a primeira dificuldade, né? Se preparar para ter um filho especial. Como se preparar? Então eu ficava, sabe, assim, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que vai ser?
Além da falta de atendimento para pessoas com microcefalia na saúde pública, outra dificuldade causada pela doença é o atraso no desenvolvimento da criança. O neurologista Fábio Porto, do Hospital das Clínicas, explica as principais dificuldades. A criança demora mais para sentar, para andar, para falar. E o principal fecho disso, quando a pessoa cresce, é você ter um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, uma dificuldade para aprender, dificuldade cognitiva, alteração de comportamento, dificuldade motora. Por esse motivo, Rian e João Francisco não falam, não andam e dependem da supervisão dos pais. Regiane, por exemplo, até os 3 primeiros anos de Rian, ia pelo menos uma vez por semana ao pronto-socorro. Para ela, o fato do filho não falar está longe de ser o principal problema. O Rian sempre teve bronquite e, por ser uma criança com uma deficiência neurológica, isso sempre se agravou mais. Até os 3 anos de idade, pelo menos uma vez por semana, a gente tinha que estar no pronto-socorro. Foi uma fase muito difícil, tanto para mim quanto para ele. Tinha a noite que eu não dormia, era com o inalador ligado. Então, acho que a principal dificuldade que eu tive com o Rian foi a parte respiratória. Além de todas as dificuldades, as crianças com microcefalia e suas famílias ainda sofrem com preconceito. Regiane não se importa, já Letícia admite se irritar com alguns olhares. Sofro preconceito de olhares, sofro preconceito de pessoas que falam, sabe, assim, mães, que às vezes a criança é inocente. A criança chega perto, a mãe fala, não chega perto, não vem aqui, ele é doentinho, não chega perto dele. Para Regiane, esses olhares são fruto da falta de informação sobre a doença. Para ela, o grande problema continua sendo a eterna dependência do filho Rian. Segundo os médicos, essa dependência realmente é eterna. De acordo com a pediatra Isis Pesol, a criança com microcefalia sempre vai precisar de uma atenção especial. Não existe cura. Uma vez não tendo o que você precisa de requisito cerebral, não tem muito o que você fazer a respeito, né? Essa criança é uma criança que vai ter que ter uma atenção especial no que diz o que você espera de uma criança que tem deficiência de massa cerebral. Ela pode ter um monte de coisas. Ela pode ser cega, ela pode ser surda, ela vai ter uma deficiência intelectual e é uma criança que vai exigir cuidados outros. Então é uma criança que para a família acaba custando muito caro, para o Estado ela custa muito caro e o prognóstico dela em termos de qualidade de vida é muito ruim, dela e da família dela. Apesar das inúmeras reclamações, o Ministério da Saúde afirma que oferece atendimento especializado para as pessoas com microcefalia. E você vê o governo dizer em televisão, em rádio, em tudo, que tá tudo certo, que tá tudo legal, que o SUS, ele te dá suporte, que ele te dá ajuda. É mentira, isso é revoltante, porque ele não dá. Se você não correr atrás, se você não brigar, se você não implorar, e mesmo você fazendo tudo isso, você ainda encontra muita dificuldade, você ainda encontra muito não. A Secretaria Estadual da Saúde afirma oferecer atendimento pela rede Lucy Montoro. As 16 unidades contam com uma equipe multiprofissional com fisioterapeutas, neurologistas, terapeutas ocupacionais. O objetivo da rede é reabilitar pacientes com alguma deficiência. Sobre os serviços prestados na capital, a Secretaria Municipal de Saúde diz ter equipes preparadas. Segundo a pasta, nas 453 UBSs, há profissionais para atender famílias e crianças com microcefalia. As mães Regiane e Letícia, no entanto, continuam reclamando da falta de ajuda do SUS. Enquanto isso, elas continuam na busca de dar o mínimo para os seus filhos. Você está ouvindo o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia. No próximo bloco, as dificuldades na educação. Voltamos a apresentar o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia. As dificuldades vividas pelas famílias são inúmeras. Quando o assunto é educação, elas também aparecem, como aconteceu com Deise Ramos, de 47 anos, mãe da Verônica, de 25. Tivemos problemas, sim, em encontrar uma escola em que fosse adequada para a Verônica. Quando ela era pequena, a gente já percebeu que ia ter alguma dificuldade. Aí, até determinada idade, ela frequentava escolinhas de bairro, com maternal, pré, essas fases. Hoje, Verônica tem uma vida diferente da de Rian e João. Com 25 anos, ela estuda, trabalha e tem uma rotina comum dentro de suas limitações. No entanto, recebeu acompanhamento durante toda a sua infância e adolescência da fonoaudióloga e psicopedagoga Rosângela Ribeiro.
cada ano, em cada período, os objetivos foram mudando, entendeu? Só que chegou uma idade, que é agora, que ela parou de fazer, que ela não tem mais o objetivo, ela não quer mais. Então não tem mais por que fazer. Que isso acontece muito no caso com eles. Chega uma hora que eles não querem mais saber. Que eles percebem que o objetivo deles já mudou. E como ela começou a trabalhar e ela tem outros momentos na vida, outros ambientes que ela vive, não tem mais, ela não precisa. O que faz falta aquela escrita para ela? Nenhum. O acompanhamento com a fono ajudou o desenvolvimento de Verônica. Porém, em alguns casos, as sequelas deixadas pela microcefalia são mais complexas. A pedagoga Sandra Gomes explica a dificuldade de lecionar para crianças com a doença. Quando se trata de algo cerebral, é muito difícil de você prometer o que essa criança vai conseguir te dar de retorno e o que não vai. Por quê? Se trata do cérebro. Então, ali é onde tem os comandos para essa criança aprender, ou seja, tanto a parte de cores, quanto a parte de números, quanto a alfabetização. Às vezes é por reconhecimento ou apenas por apontar. Cada criança tem um meio de comunicação, porque nem todas as crianças conseguem se comunicar pela fala. Então é um campo bem minucioso, cuidadoso, que a gente tem que ter aí como um cristal. A professora de Rian, Silvana Lourenço, relata que, apesar de contar com a ajuda de uma auxiliar de desenvolvimento infantil, as dificuldades aparecem. Silvana não muda as atividades dadas para Rian e outros alunos. Ele é cadeirante e quando nós vamos fazer alguma atividade na quadra, não tem a rampa de acesso para levá-lo até a quadra. Então nós temos que retirá-lo da cadeira, subir ele, depois subir a cadeira para estar fazendo a atividade juntamente com as outras crianças. Não é diferenciado, não. Nós trabalhamos com ele da mesma forma como nós trabalhamos com outras crianças nas atividades físicas. A falta de estrutura e outros problemas no ambiente escolar não fazem Regiane reclamar. Ela escolheu a instituição pública próxima de sua casa e afirma não ter enfrentado dificuldades alguma para conseguir uma vaga. O secretário me atendeu, perguntei se eles faziam a inclusão social. Ele falou que sim. E eu falei para ele que meu filho era cadeirante, não falava e que ele era dependente para alimentar. Ele falou que não tinha problema, que tinha uma cuidadora. Faltava apenas 2 semanas para começar as aulas. Eu perguntei sobre o documento, a documentação que precisava. Ele falou que era documentação normal como qualquer outra criança. Aí ele falou que além disso ele precisava de um laudo. Até hoje não tive nenhum tipo de problema. Diferente das experiências vividas por Rian, Verônica, aos 5 anos, enfrentou problemas. Segundo a mãe, Daisy, a filha só podia frequentar a EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, 2 vezes por semana. Quando estava com 6 anos, frequentou uma EMEI em Perdizes 2 vezes por semana. Isso porque a prefeitura havia cortado verbas para salas especiais. Então a equipe teve que dividir a turma em 2. Os que estavam mais avançados e os que não estavam tão avançados. Os que estavam mais avançados frequentavam mais horas e mais vezes por semana. E a outra parte, menos horas e menos vezes. No entanto, quando ela completou 7 anos de idade, tivemos que tirar, porque alegaram que a partir dessa idade a gente teria que matriculá-la na primeira série, a antiga, hoje 2º ano. Verônica foi acompanhada nas atividades escolares por Libânia da Conceição, que trabalhou 3 anos com ela em uma escola para crianças especiais. Segundo Libânia, as dificuldades são grandes entre a rede pública e privada. A diferença é absurda, porque na escola particular, o adolescente ou a criança ela vai ter poder aquisitivo para ir procurar todos os recursos e encontrar uma melhora. Já na rede pública, não tem dinheiro acessível em que o governo, o Estado, encaminha essas crianças para um tratamento. É uma pena, é muito triste ouvir isso, mas existe uma grande diferença e isso me dói muito. Apesar de João Francisco ter apenas 2 anos, Letícia teme como será quando ele começar a frequentar a escola. Segundo Letícia, o filho precisa de terapias avançadas, como a ecoterapia. O João, ele não vai para a escola, ele não vai porque ele tem 2 anos, então ele ainda não vai para a escola, nem creche. Eu optei por não colocá-lo ainda, porque eu não tenho totalmente confiança. Eu fui procurar uma creche próxima aqui à minha residência. Eles me disseram que não tem vaga, principalmente para criança especial. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação não informou quantos alunos com microcefalia atende. Segundo a pasta, não existe uma divisão por cada doença, apenas por tipo.
Você está ouvindo o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia. No próximo bloco, o que esperar do futuro? Voltamos a apresentar o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia. Há muitos desafios que precisam ser superados no futuro para uma melhora no quadro da microcefalia. Um deles é o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus. Para o especialista em saúde pública, Walter Witt, Universidade Estadual de São Paulo, esse é o principal problema. Em relação, aos desafios também, que é a questão da própria questão do combate, ao agente transmissor do Zika vírus, que é o Aedes aegypti, que é o mesmo vetor que transmite outras doenças, como a dengue, a febre chikungunya, a febre amarela, Então, como fazer um combate a esse vetor transmissor da doença? Esse é o principal desafio. Depois do surto no país, muitas pesquisas foram realizadas para saber se existia uma relação Zika vírus e a microcefalia. Apesar de constatada a relação, o diagnóstico não pode ser tratado como regra. De início foram lançadas várias hipóteses, mas todas foram descartadas, a não ser a associação Zika e microcefalia. Um exemplo de como é difícil entender a correlação entre as duas doenças se situa na Colômbia, um país nosso vizinho na América do Sul, e que depois do Brasil é o país mais afetado pelo vírus da Zika. Mas na Colômbia a microcefalia ainda não aumentou de maneira preocupante. A fabricação de vacinas é outro desafio a ser vencido. Com uma base financeira escassa, o Brasil enfrenta um problema para realizar estudos necessários no desenvolvimento de uma prevenção efetiva. Apesar das dificuldades, segundo Witt, existem especialistas estudando a criação de uma vacina. Vários países estão estudando a questão da vacina. O grande problema é que o Brasil, como é um país em condições socioeconômicas precárias, você não consegue ter recursos para fazer estudo com vacina. Então, a maior parte das vezes as vacinas são estudadas nos Estados Unidos ou na Europa, muitas vezes com participação do Brasil, mas poucas vacinas têm sido pesquisadas no Brasil. Existe uma, até agora está sendo estudada pelo Instituto Butantan, e que existe uma previsão dela começar a ser testada em seres humanos mais ou menos daqui a uns 2 meses. Apesar da clara falta de políticas públicas para atender pessoas com microcefalia, as mães Deise, Regiane e Letícia têm esperança de um futuro melhor. Deise acredita que o melhor investimento deve ser feito em pesquisa sobre a doença. Para o futuro da microcefalia, de um modo geral, eu espero que os governantes possam utilizar melhor nossos recursos, investindo em pesquisa, em estudo, para que essas crianças possam ter uma vida de melhor qualidade. E os pais também possam ter maiores possibilidades, maiores recursos para poder investir nessas crianças, para que elas possam se desenvolver felizes e com autonomia. Além da cobrança do poder público, as mães também esperam uma menor dependência dos filhos. É o que conta a Regiane sobre sua perspectiva do futuro de Rian. Para o futuro, eu espero que o Rian venha andar, falar, comer sozinho, aprenda a ter noção de perigo, noção de espaço, que ele precisa atravessar uma rua, ele precisa olhar, noções básicas do dia a dia. Ele conseguindo conquistar esses objetivos, para mim vai ser como se ele já tivesse concluído uma universidade, uma pós e um doutorado. Esses pequenos detalhes também fazem a diferença para a Deise, que espera uma maior autonomia da filha. Para o futuro da Verônica, eu espero que ela continue sendo feliz e que ela conquiste maior autonomia e independência dentro das suas possibilidades. Essa autonomia e independência só são possíveis de ser alcançadas com estímulo e acompanhamento médico, como foi destacado pelos especialistas. Quem não tem acesso à saúde privada fica de mãos atadas à espera de um atendimento digno. Faltam políticas públicas específicas e, enquanto este for o cenário, as famílias continuarão peregrinando, enfrentando filas e muitas vezes contando com a sorte, para não engrossar estatísticas que indicam o imenso caminho que o país tem a percorrer. Termina agora o documentário Recomeço, Vidas Transformadas pela Microcefalia, uma produção das alunas do 4º semestre de jornalismo da FAPCOM. Locução: Ana Paula Bimbati e Bervelin Albuquerque. Roteiro e produção: Ana Paula Bimbati, Bervelin Albuquerque e Camila Corsini. Sonoplastia: Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte.